E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um PapoCast, o podcast do Grupo Nick. E olha só quem está aqui ao meu lado, ele que é farmacêutico bioquímico pela UFC, além de ser vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia do Ceará. Ele também é coordenador do curso de farmácia da FAUNIC. Eu estou falando dessa grande estrela, Flávio Maia. Que prazer estar aqui com você hoje. Obrigado, sempre, Michel, querido, Querido, amigo. sim. É tão bom estar aqui e conversar um pouco, né? Esses minutinhos aqui de um assunto, né, que às vezes Polêmico. a gente tem que falar porque é polêmico e atinge a nossa população, né? É isso aí. Você que tá ligadinho, não se esquece de se inscrever no canal, também compartilhar e deixar aquele like para que a gente possa trazer muito mais papos para vocês interessantes. E o tema de hoje é sobre a PrEP e o PEP. Gente, um tema polêmico que o Flávio Maia, como farmacêutico, vai poder falar mais sobre. Mas antes da gente entrar nisso aí, eu queria saber da sua relação com a farmácia, né? Sobre o seu sonho de ser farmacêutico, como é que você escolheu esse curso. Qual é essa carga para o Flávio Maia? Michel, é sempre bom a gente falar um pouco sobre a nossa trajetória, né? Eu sou farmacêutico de coração, né? Escolhi a farmácia, terminei na UFC em 97, né? E logo após fiz as análises clínicas, por isso eu sou farmacêutico bioquímico. Então, dessa forma, eu comecei a atuar nas análises clínicas, que sempre foi um sonho meu, mas a minha paixão foi pela farmacologia, na qual busquei o mestrado, porque o meu sonho era ser professor, né? Então, eu trilhei todo esse caminho para chegar na academia, né? Sou professor desde 2004, né? Professor de universidades, e me tornei gestor da educação como coordenador de curso de farmácia desde 2010. Então, estou aqui na FAUNIC desde 2017 como professor e como coordenador desde 2022, isso. Mas assim, a minha escolha por farmácia é porque eu sou apaixonado por química, sou apaixonado por pessoas, e ser farmacêutico é gostar de pessoas, é cuidar, é a gente dar atenção, é sempre a gente acompanhar, e o assunto que a gente vai discutir hoje aqui, vai conversar, ele é muito importante, porque nós estamos vivendo, né, no Brasil, uma história bastante triste por conta do controle, né, da transmissão do HIV. Já que o Flávio acabou de explanar sobre a história dele com a farmácia, sobre todas as suas atribuições, a gente vem para o tema, que é PrEP e PEP. Muitas das pessoas não sabem diferenciar ainda, e aí vem minha pergunta. Qual a diferença entre o PrEP e o PEP? Pronto, Michel. A PrEP é quando a gente faz uma profilaxia pré-exposição. Então, o paciente ele tem que se cadastrar, né, através do site Saúde Digital da Secretaria de Saúde do Estado, e lá ele passa por uma teleconsulta, que a gente chama de teleprep, e aí são feitos alguns atendimentos, né, e exames que devem ser feitos. Nós temos o autoteste, que ele pode fazer em casa, mas também ele pode fazer o teste rápido, e aí ele vai seguir, né, um protocolo do Ministério da Saúde para receber essa medicação. Então seria a pré-exposição. Então ele estaria protegido, né, na verdade, contra a contaminação pelo HIV. E a PEP seria a profilaxia pós-exposição. É quando, por exemplo, um paciente tem contato, né, uma relação sexual ou um acidente de trabalho, que acontece muito com sangue de pacientes, e aí ele pode fazer o teste rápido, e aí a partir daí ele vai tomar a medicação pós-exposição. Também a PEP, ela acontece muito quando há casos de violência sexual. Então, as pessoas que sofrem violência sexual, elas devem procurar os serviços, né? Em Fortaleza nós temos de porta aberta o Hospital São José, que tem um atendimento, mas já existem algumas UPAs que aderiram já a esse atendimento, né, de PrEP e de PEP. Certo. E mediante a isso que você falou, né, sobre a diferença da PrEP e o PEP, quais são os maiores mitos sobre esse tipo de medicação que você escuta falar? Deve ter muitos burburinhos, muitas fake news, mentiras sobre esse medicamento. E qual é que você escuta mais? Infelizmente, é falta de informação.
né? Por isso que a gente tem a caravana Descomplica PrEP e PEP do Conselho Regional de Farmácia, com o apoio do Conselho Federal de Farmácia, onde a gente está levando para os próprios profissionais. A PrEP e a PEP, ela pode ser prescrita no serviço público, mas também ela pode ser prescrita no serviço privado, sendo que no serviço público a entrega é gratuita. Então, o que acontece? A população, ela tem acesso ao serviço, mas muitas vezes ela não sabe, né? Os profissionais também não sabem, e é o que a gente está fazendo. A gente deseja, né, fazer igual São Paulo. São Paulo começou uma campanha que quer reduzir a zero a transmissão horizontal. E nós, como Ceará, nós somos um estado bastante conhecido no Brasil, né? Nós temos várias pessoas ícones, né, dentro da ciência, e nós precisamos fazer com que a nossa transmissão horizontal ela também reduza. Isso é importante, né? Quanto aos mitos, a gente tem que ser verdadeiro e claro. O uso do preservativo ele é essencial. O que a gente tem aqui muitas vezes é uma prevenção, né, ao contato do vírus HIV, caso o preservativo, né, tenha estourado ou alguma coisa assim, ou em caso de violência sexual ou acidentes ocupacionais. Mas o que a gente deve desmistificar é que não é a cura para o HIV. O paciente que usa PrEP e usa PEP, ele está, vamos dizer, disponível para contrair outras ISTs, né? Infelizmente, nós estamos vivendo a epidemia de sífilis, né, por conta, né, do uso do não preservativo. Então, nós temos dados mostrando que hoje 34% da população usa preservativo, né? Então, a gente tem que ver que não é só os heterossexuais, mas também os homossexuais, desculpa, mas também a comunidade heterossexual, ela apresenta também a transmissão de HIV, né? Muitas vezes a gente não tem dados por conta que é uma coisa muito sensível. Então, a PrEP e a PEP é uma profilaxia do HIV. Então, a gente tem, por exemplo, a gonorreia também, que vem aparecendo muito, que a gente no balcão da farmácia ou na farmácia clínica detecta, principalmente nos homens, que é uma IST que se manifesta drasticamente no homem, e na mulher é muitas vezes assintomático. Então a gente tem que tirar esse mito que a PrEP e a PEP não é a cura, mas sim uma profilaxia, uma proteção do HIV. Entendi. E qual conselho você dá para quem está nos ouvindo agora, que quer fazer uso da PrEP, da PEP, se realmente é algo seguro, se eles devem procurar sim ou não, em que momento seria ideal procurar? É importante que a gente tenha consciência em relação às relações sexuais sem proteção, né? Nunca vou dizer como profissional de saúde que você não deva usar o preservativo. Você deve usar o preservativo, mesmo usando a PrEP e, no caso, né, a PEP, que é uma pós-exposição, mas você deve procurar o sistema de saúde, né, o SUS, procurar na sua cidade, né, o setor responsável, procurar ou o farmacêutico responsável pelo município, ou praticamente alguns outros setores da assistência social que pode lhe encaminhar. Caso você não tenha acesso a esse serviço, você entra no site Saúde Digital do Ceará, que está lá na página da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, e lá eles têm toda a forma como você pode ter acesso. As teleconsultas, elas acontecem de segunda a sexta, de 17 às 23 horas. Então, você faz o seu cadastro, né? Você vai para uma fila, e aí, nesse atendimento, você é atendido por um profissional de saúde, e aí ele passa todos os dados onde você pode ter acesso, pode pegar, e também tira as suas dúvidas. E o meu maior conselho é: use preservativo nas relações sexuais, né? Se você faz uso da PrEP, não esqueça de usar o preservativo. E se você é profissional de saúde, mantenha atualizadas as suas vacinas, porque a gente sabe que hoje os acidentes ocupacionais eles são muito grandes, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Mas a PrEP e a PEP, ela vem, claro, né, nos ajudando muito nessa transmissão, né, horizontal, mas nunca deixar o preservativo, né, de lado. E eu vou dar um spoiler aqui, que logo, logo está chegando no estado do Ceará
os novos preservativos, né, que o Ministério da Saúde recebeu uma demanda. Foi feita uma pesquisa, Michelson, dos usuários perguntando o que eles achavam do preservativo que é distribuído gratuitamente. Então, diante dessa pesquisa, criou-se preservativos, né, que vão satisfazer, né, os parceiros e as parceiras. Então, são preservativos que têm texturização, né, para que ela possa ser utilizada no caso das relações sexuais, né, femininas, né, com o sexo feminino, que dá mais prazer. E também nós temos preservativos que são de espessura bastante fina, né, trazendo aquela acomodação na relação sexual. Estamos aqui fazendo os trâmites para falar mais sobre esse assunto que é tão importante. Afinal, PrEP é uma prevenção contínua e o PEP ele acaba sendo a emergência após o risco, né? Então acho que ficou bem claro aqui pra gente concluir o nosso Papo Cast com o Flávio Maia. A gente vai fazer um bate-bola, onde eu faço a pergunta e você responde com a primeira coisa que vier na sua cabeça. É bem tranquilo, tá? Vamos lá, tá pronto? Tô pronto. Respira aí. Olha, um conselho de saúde que todo mundo deveria seguir. Se preocupar com a sua saúde, seja qual idade você esteja. Hoje a gente não tem mais idade para adoecer. Tem não. O que te inspira na sua profissão? Formar profissionais que hoje me dão orgulho. Então, aqui na cidade de Quixeramobim, tenho muito orgulho dos meus egressos que estão aqui atuando na região. Muito bem. E se você não fosse farmacêutico, o que é que o Flávio Maia seria? Por incrível que pareça, se eu não fosse farmacêutico, é uma coisa que vai se tornar pública e vai abalar muita gente. Mas eu pensei em ser padre. Olha Né? aí. Meu pai era padre, né? E saiu do seminário, casou, teve 4 filhos. E no começo da minha vida, porque eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Então, eu acho que na igreja a gente poderia ajudar. Mas hoje a gente tem o acesso, graças a Deus. Eu cresci, conheci a farmácia. Hoje a gente tem o farmacêutico como um dos primeiros profissionais procurados pela população. E isso me faz mais orgulhoso ainda de ter escolhido a farmácia. Saúde é sobre cuidar, né? Isso mesmo. Então você tá no caminho certo. E quem ama, cuida. Quem ama, cuida. E olha, você que fala aí de se cuidar, não importa a idade, um hábito de cuidado pessoal que você não abre mão. Eu não abro mão de fazer exames periódicos, né? Acompanhamento médico, acompanhamento laboratorial. A gente sempre não pode deixar a saúde no segundo plano, porque o dia de hoje é o início de amanhã. E muitas vezes a gente deixa sempre para depois cuidar da saúde da gente. E cuide de você, porque se você não se cuidar, você não consegue cuidar daqueles que você ama. E é com essa mensagem motivacional para você sobre saúde e educação, a gente conclui mais um Papo Cast aqui, o podcast do Grupo Nick. Estou muito feliz pelo nosso bate-papo sobre esse tema tão valioso, tão importante. Enfim, segue a gente, já vai se inscrevendo no canal, compartilha essa informação com o máximo de pessoas que você conseguir. Deixe seu comentário para ter um feedback. E é isso, até o próximo Papo Cast, o podcast do Grupo Nick.